versículos, o versículo 11 e o versículo 12. É um texto muito conhecido. Mateus 3, versículo 11 e versículo 12. O tema dessa mensagem é ignis. Estou falando meio besta, né? Ignis, isso é uma palavra do latim, que significa fogo. Na verdade, esse texto aí, se nós fôssemos olhar nas versões antigas da Bíblia, uma chamada de Vulgata Latina, que serviu de base. As Bíblias antigas de João Ferreira de Almeida, todas foram traduzidas dessa Vulgata Latina. Aí a palavra que nós vamos ler ali como fogo, está escrito ignis. Então, ignis significa fogo, que é o tema dessa mensagem. Aí diz assim, em Mateus 3, versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Isso é João Batista falando. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em suas mãos e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que fale conosco nessa noite. Abrimos nossos corações, nossos ouvidos, Deus, para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Esse texto sempre foi... É um texto que eu já li inúmeras vezes, irmão. Já preguei sobre ele, já falei. Nós temos uma aula, uma matéria na Escola de Vida que a gente fala muito desse texto, que é a primeira parte do versículo, que é quando a gente fala que Deus, que Jesus veio nos batizar com o Espírito Santo. A gente fala muito disso. Inclusive na quinta-feira retrasada, a gente falou sobre isso, a gente ensina sobre isso, a gente bate muito nessa tecla, porque esse é um papel significativo demais do Espírito Santo ao vir, que é nos batizar com o Espírito Santo, mas a gente fala pouco com fogo. Ele apresenta ali, né, o dando a ideia de soma, dando a ideia de mais. Então ele não vai batizar apenas com o Espírito Santo, ele vai batizar com o Espírito Santo, mas vai batizar também com fogo. E há muito tempo que eu queria falar sobre isso, mas nunca falei, mas chegou a oportunidade de eu poder compartilhar um pouco. João Batista, ele vem dizendo, o meu batismo é um batismo simbólico, é um batismo de arrependimento. Eu mergulho vocês, que batizar significa mergulhar, eu mergulho vocês na água, com um objetivo, de mostrar para o mundo que vocês se arrependeram, que vocês morreram por pecado, tal. Então o batismo de João era algo mais externo, era algo mais simbólico, era algo que estava mostrando algo. Aí ele fala, mas depois de mim vai vir alguém que vai fazer um batismo diferente, um batismo que vai muito além do exterior, muito além de um batismo simbólico. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, ou seja, vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Quando a gente mergulha na água, todo o nosso corpo, nós somos tomados totalmente por aquela água. Não tem nenhuma parte do nosso corpo que não fique molhado. Então, quando ele fala que vai nos batizar com o Espírito Santo, nós vamos ser mergulhados no Espírito Santo de tal forma que completamente seremos tomados por ele. Da mesma forma é o fogo. Quando nós somos batizados no fogo, nós somos mergulhados dentro desse fogo, de tal forma, irmão, quando a gente sai dali, não tem uma parte sequer do nosso corpo que não tenha sido queimada. Vamos falar assim. Consegue perceber? Então essa é a intenção. Quando a gente olha a Bíblia de uma forma mais geral, a gente começa a perceber que essa palavra ignis, ou fogo, ela é repetida desde o Velho até o Novo Testamento várias vezes, só que sempre com duas vertentes. Nós vamos falar um pouquinho dessas duas bem rápido, mas primeiro, esse fogo sempre está apontando ou para um juízo, ou um fogo que não provém de Deus, um fogo que vem ou do próprio diabo, ou um fogo que vem de alguém, de algum homem mal intencionado com a intenção de destruir, ou nós temos o fogo que vem de Deus, que é um fogo que nos batiza, é um fogo que é a presença dele sendo apresentada, e nós vamos falar um pouquinho desses dois. Obrigado, Butter. Ih, não é o Butter não, mas a barba quase me confundiu, Léo. Errei o nome, feião, né? Fogo sempre foi usado pelos hebreus da antiguidade, é algo muito comum para eles, né? O fogo é usado para cozinhar, e o mesmo fogo, é interessante isso, o mesmo fogo que é uma bênção,
né? Você usa ele na tua cozinha, no teu fogão lá, para fazer aquele assado bom e tal. O mesmo fogo que é uma bênção, quando controlado, ele também pode ser uma maldição, né? Imagina um fogo que, por exemplo, se torna um incêndio, queima florestas, queima casas. Então, o mesmo fogo que é uma bênção, ele pode ser também uma maldição, dependendo de como ele é aplicado. Então, nós podemos ver que na Bíblia, nós temos alguns exemplos do fogo sendo usado de forma ruim. Será que eu posso dizer ruim? Quer ver? Vamos pensar aqui. Lembra de Jó? Vocês lembram o que aconteceu com ele? Eu não vou pregar sobre Jó não, mas vamos lembrar. Lá no iniciozinho do capítulo, lá, a Bíblia diz que Deus está no céu e os anjos vêm se apresentar ao Senhor. E juntamente com os anjos vem Satanás. Aí Satanás chega lá. É muito engraçado que Satanás não fala nada. Quem inicia o diálogo é o próprio Deus. Deus pergunta: de onde vocês estão vindo? Como se ele não soubesse, né? Claro que Deus sabia de onde ele estava vindo, mas Deus estava querendo ali realmente instigar. Aí Deus pergunta: de onde vocês estão vindo? Aliás, está vindo de rodear a terra. Aí Deus é que fala. Deus chama a atenção de Satanás. Satanás rodeou a terra, chega diante de Deus e ele fala: tu tem visto meu servo Jó? Aí Satanás: Jó? Calma aí, Jó. Deus chama a atenção de Satanás para Jó. É como se Deus estivesse jogando Jó na fogueira. Tu tem visto ele? É um homem íntegro, um homem reto, que foge da aparência do mal. Satanás: ah, Jó, eu acho que eu sei quem é esse Jó aí. É claro, você rodeia ele com uma cerca, ninguém pode tocar nele, ele é protegido, assim é fácil de temer. Aí começa todo aquele desenrolar, mas eu não vou falar sobre isso não. É porque eu estou lendo o livro de Jó agora, está sendo muito legal, eu fico com isso dentro. Mas o que acontece é que a Bíblia fala que Deus dá uma permissão para que Satanás pudesse destruir. Satanás manda fogo do céu e queima filhos, fazenda, bois, tudo de Jó. Só que o servo lá, quando vai dar notícia, ele fala assim: ó, Jó, eu vejo vindo fogo do céu, e Deus queimou e destruiu tudo que você tinha. Mas na verdade aquela foi uma interpretação do mensageiro. O mensageiro viu cair no fogo do céu, ele falou: se está caindo do céu é Deus. Só que a gente sabe que não foi Deus que queimou, a gente sabe que Deus deu uma permissão, mas aquele fogo veio de Satanás. Porque aquele fogo, o que ele fez? Ele matou, ele roubou, ele destruiu. E o fogo de quem que mata, destrói e rouba? Do ladrão. Jesus fala: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu não, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então ali veio um fogo que não era de Deus, aquele fogo destruiu. Da mesma forma, se a gente fosse continuar olhando outros trechos da Bíblia, a gente vê que tem esses momentos. A gente vê lá na fornalha, lá, aquele fogo que Nabucodonosor vem e manda acender a fornalha lá 7 vezes mais. Aquele fogo, a intenção dele era qual? Matar aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. A intenção deles era matar, era consumir, era destruir aqueles homens. Aquele fogo não era de Deus. Mas mesmo o fogo não sendo de Deus, Deus continua sendo o Senhor do fogo. Então, quando aqueles homens são jogados lá dentro, o próprio Jesus, eu acredito que era o próprio Jesus, porque fala o anjo, não era um anjo qualquer. O próprio anjo do Senhor estava lá passeando no meio deles e tirou o poder do fogo, salvando a vida deles. E a gente pode ver isso se repetindo algumas vezes, mas o que eu queria que você visse comigo, abre comigo em Zacarias, que eu queria que você percebesse isso. Zacarias 3, vamos ler o versículo 1 ao 5. Zacarias 3, versículo 1 ao 5. Isso eu queria que você lesse comigo, porque aqui tem uma coisa muito legal a respeito do fogo. É chuva isso? Caramba, fortão, né? Abriram? Fala assim, ó. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Isso foi uma visão que Zacarias teve, tá, irmão? Zacarias teve uma visão. O que ele viu? Ele viu o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita. É interessante, da mesma forma que os anjos subiram para encontrar com Deus lá no episódio de Jó, e Satanás foi junto, aqui os anjos estão diante lá do sacerdote Josué e Satanás está do lado. Por isso que a Bíblia fala que ele é o acusador. É porque ele vai mesmo para isso, para instigar, para acusar. E ele fala, ó, Satanás à sua direita para acusá-lo.
Zacarias 3, 1 a 5. Vou ler de novo. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Agora guarda essa frase que ele fala. Este homem, falando de Josué, o sacerdote, este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Olha o cenário, irmão, tenta ver o cenário. Tenta imaginar, Zacarias está olhando, tendo uma visão noturna, vendo lá acontecendo coisas. O que ele vê? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava de pé, o anjo do Senhor do lado e à direita dele Satanás. E Satanás tinha ido lá com uma intenção. Qual? Acusar Josué. Foi acusar. Aí o anjo fala: ô Satanás, você não está vendo este homem como um tição tirado do fogo? Vão guardando. Ora, Josué estava vestido, aí a visão ainda, Zacarias descreve como que ele estava. Ele estava vestido com roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, olha a ordem que o anjo dá. O anjo do Senhor fala: tirem as roupas impuras dele. Depois ele fala: depois disse a Josué: venha, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também: coloque um turbante limpo sobre a sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo o observava. O que esse texto está falando? O que essa visão está falando para a gente? Está falando que a gente está diante de um homem, que é o Josué ali, que não é aquele Josué lá de trás que rendeu Moisés, não. Ele é um sumo sacerdote, já um povo saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém. Foi mais ou menos o período que Zacarias profetizou. Aí ele fala: olha o meu servo Josué como é que está. Satanás vai acusar porque ele estava com roupas impuras. Ou seja, ele estava em pecado. Ele tinha pecado, o povo tinha pecado, e ele, como sacerdote, não respondia apenas pelos pecados dele, ele respondia pelos pecados dele e de todo o povo. Ou seja, todo o povo está em erro, todo o povo está mal, o povo está com roupas impuras, mas o anjo olha para ele e fala: tira a roupa dele, tira dele esse pecado. E não simplesmente tira a roupa dele pronto. Depois de mandar tirar aquela roupa suja e botar uma roupa limpa, ou seja, eu estou tirando o seu pecado, ele dá uma ordem: coloca também o turbante na cabeça dele. Aquele turbante era o símbolo, era a marca do sumo sacerdote. Em outras palavras, onde está dizendo: restabelece, restaura, dê a ele novamente o ofício de sumo sacerdote. Ele vai continuar sendo sacerdote na minha casa. E antes ele fala: vê se esse homem não está parecendo como um tição tirado do fogo. Literalmente, irmão, Josué estava sendo, naquele momento que eles estavam passando lá no meio do cativeiro, sendo queimado. Aquele fogo ali é um fogo de juízo. Ele estava no meio de um juízo ali, sendo queimado, sendo destruído, mas chegou um certo momento que Deus fala: chega, tira ele do meio desse fogo. O juízo, ele não é para ser eterno na minha e na sua vida. Nós não podemos ficar queimando nesse fogo de juízo a vida inteira. A vontade de Deus para mim e para você não é essa e nem nunca foi. Jesus um dia, ele vai ver, ele falou: eu não vim para julgar o mundo, mas vai chegar um dia em que não vou ser eu que vou julgar você, mas as palavras que eu vos tenho dito os julgarão. Então vai chegar esse dia em que ele virá não mais como o Salvador, mas como o juiz. Mas nesse momento hoje, Jesus se apresenta a mim e a você como o nosso Salvador. A vontade dele é falar: caramba, você, eu estou te tirando no meio desse fogo. Eu não quero que você fique aí queimando, se consumindo, sendo destruído totalmente. Eu quero te tirar. A vontade de Deus para nós é essa. Esse juízo de Deus que às vezes a gente mesmo joga um certo juízo sobre nós mesmos. Nós mesmos ficamos achando: eu mereço isso, eu tenho que passar por isso, isso é meu karma. Karma não é do cristianismo não, tá, irmãos? Você não tem karma nenhum não. Karma é algo que foi imposto para você, que você vai viver aquilo independente de qualquer coisa, porque você fez alguma coisa de errado em vidas passadas. Isso não é cristianismo, isso é espiritismo. Nós não acreditamos nisso. Então não tem esse negócio de: porque minha mãe foi assim,
Ah, porque minha avó morreu desse jeito, minha mãe também, e eu já estou passando pela mesma coisa, e minha filha já está apresentando os sintomas. Ah, é assim mesmo. Não é assim mesmo não, irmãos. A partir do momento que a gente aceita a nossa vida, entrega a nossa vida para Cristo, o que passou, passou. Nós não vivemos sob uma imposição de nada nem de ninguém. Jesus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ponto final. Então aqui fica claro o desejo de Deus. Não é que nós permaneçamos no juízo. Se nós fôssemos ver Neemias, eu quero logo para o segundo ponto, que é o batismo no fogo, mas antes de falar do batismo no fogo, se a gente for ler o livro de Neemias, nós vamos perceber que depois de tudo o que ele fez, depois de ele sair para construir, depois de ter falado com o rei, depois de ele estar diante lá, já estava em Jerusalém, veio oposições contra ele, Sambalate, Tobias, começou a incitar ele, falar, você não vai conseguir, você não vai construir esse muro, isso não vai dar certo. Aí Sambalate, ele fala uma coisa muito profunda que eu acho. Se você quiser anotar para você ler depois, ele fala em Neemias no capítulo 4, eu não vou ler não, no versículo 1 e o versículo 2, no finalzinho, ele fala assim para Neemias, afrontando ele. Tu acha que Deus está contigo, cara? Tu acha que você vai construir essa muralha toda com esse tempo que você tem? Que recursos você tem? Como você vai conseguir essa proeza? Cara, desiste, não tem jeito. Sambalate ali, ele tá tipificando Satanás na nossa vida. O acusador que foi lá diante do anjo para falar, para acusar. Você acha que você vai conseguir isso? Você acha que tem jeito? Você acha que nesse curto intervalo de tempo você vai conseguir reerguer o muro? Você acha que a tua vida tem restauração? Você acha que vai conseguir ser de novo o sumo sacerdote? Você acha que você vai conseguir salvar o teu casamento? Você acha que o teu emprego tem jeito? Você acha? Começa as acusações. E quando Neemias ouve aquilo, uma das acusações que para mim foi pior foi a seguinte: você acha, Neemias, que do meio dessas pedras queimadas você vai vivificar um muro? Ele fala assim. Deixa eu falar exatamente as palavras dele. Ele fala, vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas. Porque quando Nabucodonosor queima, destrói o muro, ele manda tacar fogo na cidade. Então ele queima todas as pedras. As pedras estavam ruins, entulho. Literalmente um montão de entulho. Quem trabalha com obra aí sabe, a melhor coisa que tem com entulho é tu tirar tudo, jogar fora, comprar um material novo e construir. É a melhor coisa que tem. É até melhor e às vezes até mais econômico. O trabalho que dá para você ficar revirando entulho para ver o que serve é pior. É melhor tirar tudo e construir novo. Mas Neemias não fez isso. Neemias, ele pega aquelas pedras que estavam todas queimadas e reconstrói o muro com as pedras queimadas. Ele não joga aquelas pedras que foram queimadas fora. Aquelas pedras foram queimadas por um juízo que veio sobre o povo por desobediência, por não se arrependerem. Mas Deus, ainda assim, ainda diante do juízo, Deus fala, cara, eu não quero jogar vocês fora. Essas pedras não vão ser jogadas fora. Eu vou vivificar um muro a partir delas. Deus não te joga fora. Deus não me joga fora. Não é por causa de um erro, não é por causa de uma negligência, não é porque eu fiquei períodos da minha vida longe de Deus que Ele me joga fora. Pelo contrário. Deus, Ele não quer. Isso é muito interessante, porque Deus, Ele não quer que o teu ministério seja finalizado pelas mãos de outra pessoa. Ele quer que o teu ministério seja finalizado por você. Ele não quer novos casamentos. Ele quer que o teu casamento seja o teu casamento. Ele quer que você seja um bom pai. Ele quer que você seja uma boa mãe. Ele não quer que teus filhos tenham a paternidade e a maternidade de outras pessoas. Ele quer você. Deus, ele não vai pegar essa pedra e jogar fora. Por isso que o salmista fala que ele ergue do meio de entulhos. A Bíblia usa monturos. Ele ergue do meio de monturos o necessitado e o faz assentar ao lado de príncipes. Isso é o que Deus quer. Essa é a promessa que nós temos. Mas vamos agora para o que eu mais quero nessa mensagem. Volta comigo lá no texto base de Mateus,
para a gente poder ver o outro lado. Vimos que o fogo ele pode sim ser um juízo. Mas tem um fogo que não é juízo. Tem um fogo que é a presença do próprio Deus. Nós vimos João Batista falando, João Batista se apresentando, João Batista vindo, dizendo qual era o batismo dele, qual era o batismo que Jesus traria. Quando Jesus vem e fala, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o próprio João Batista completa o que seria esse batismo com fogo. Mostra que ele tem uma função dupla. Mostra que ao mesmo tempo, porque Jesus quando vai batizar com o Espírito Santo com fogo, diz que Jesus ele vem como? Com uma pá. Ele vem com uma pá nas mãos e fala que com aquela pá ele vai limpar a nossa eira. A gente não está muito acostumado com isso, porque a gente não está acostumado a plantar, né? A gente vai no mercado, compra lá o arroz, o feijão, o trigo, já vem num saquinho embrulhadinho de 1 quilo, tudo certo. Mas aquele povo da época estava muito acostumado com essa questão da agricultura. Então eles sabiam muito bem o que era uma eira, como que era a pá. Aquela pá não era bem essa pá que a gente está acostumado, pá de pedreiro, não era bem essa pá não. A eira era um espaço plano, duro, firme, né? Mais ou menos do tamanho disso aqui assim, ó, imagina um lugar plano, às vezes de madeira, alguma coisa do tipo. Aí você pegava o trigo, espalhava ele ali em cima. Aí você vinha com uma pá, que era uma pá de madeira também, aquela pá grandona, compridona, e você ia malhando o trigo, separando, né? Tem outras peneiras também era usada, mas nesse caso aqui eles estavam espalhando. O que ele estava espalhando? A palha do trigo propriamente dito. O trigo era o objetivo. Quando eu planto trigo, eu quero colher trigo, né, irmão? Amém. Né? Não é maçã, não é uva, é trigo. Então eu quero trigo, mas eu não quero a palha. Eu não tenho como consumir o trigo com a palha. Eu preciso separar. Por isso que João Batista está fazendo essa comparação. Ó, esse Jesus, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele traz em suas mãos uma pá. Aí todo mundo já sabia, se ele traz em suas mãos uma pá, qual é o objetivo da pá quando a gente está malhando o trigo? É separar o trigo da palha, e ele fala isso, e limpa a nossa eira. Aí ele continua dizendo, ele traz na pá, que limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimando a palha com fogo que nunca se apaga. Então, se por um lado essa pá separa o que é certo do que é errado, por outro lado esse fogo, ele queima aquilo que não presta. E ele ainda fala assim, para dar uma deixa de que não é algo natural, João fala assim, ó, com fogo que não se apaga, ou seja, não é um fogo físico, não é um fogo natural, é um fogo que mesmo depois que a palha for consumida, o fogo continua aceso. Esse fogo não se apaga nunca, porque é algo espiritual, e é isso que Jesus vem fazer. O batismo com fogo é um batismo de purificação, mas uma purificação que vai além da água que João batizava. Uma purificação que vem de dentro para fora. Esse fogo começa a queimar, é aqui dentro. Esse fogo começa a limpar, é o meu coração, é o meu interior, é a minha forma de pensar. Quando eu sou mergulhado nesse fogo, a minha mente, ela começa a pensar como Cristo pensa. Eu começo a enxergar de acordo com o que a Bíblia fala. Eu começo a ser um homem que anda, não mais pelo que vê, mas que anda pela fé. Eu começo a ser uma pessoa diferente. Eu começo a ser uma pessoa que sou boa. Eu começo a ser uma pessoa que começa a amar, que tem fé, que é alegre, que vive em paz. Ou seja, os frutos começam a ser manifesto na minha vida, a partir do momento que esse fogo começa a queimar em mim. Daí a importância de ser entregue a Jesus dessa forma. Daí a importância de se permitir ser queimado por Ele, para que de fato Ele modifique a nossa forma de ser, de pensar. Porque o que não pode é a gente entrar na igreja e achar que vamos ficar aqui vivendo como vivíamos antes de sermos crentes. A gente não pode achar que a partir do momento que aceitamos a Jesus, agora as coisas andam de forma, nada mudou. Talvez isso que Tiago quis dizer, quando ele quis explicar algo que Paulo falou. Paulo foi perfeito quando disse, ó, a salvação, creia no Senhor Jesus e ponto, basta fé. Se você tem fé, você é salvo. Pronto, Paulo está certo, não precisa de mais nada, basta ter fé. Só que Tiago vem explicar, olha só, mas a fé, ela vai muito além de simplesmente dizer que crê.
Porque essa fé produz em nós frutos, produz em nós arrependimento, produz em nós boas ações, produz em nós obras que demonstram essa fé. Então, quando a gente aceita Jesus, a nossa forma de pensar tem que ser diferente. Eu que antigamente brigava com todo mundo, não posso brigar mais. Eu que antigamente ficava furioso com uma rapidez, agora preciso ser longânimo, eu preciso demorar para me irar. Eu que antigamente o camarada só ameaçava me dar um tapa, eu já dava um nele, ele me dá um tapa, eu viro o outro lado. Eu agora preciso ser diferente. Eu que não perdoava, agora perdoo. Isso é cristianismo, irmão, amém? Isso é o que a gente acredita. Eu agora, minha família que brigou, o meu vizinho brigou com o quarteirão inteiro, ninguém fala com ele, mas comigo ele fala, porque mesmo ele estando errado, eu peço perdão, mesmo ele sendo insuportável, eu estou lá, dou bom dia, falo, cumprimento. Isso é cristianismo. Eu abençoo, eu não roubo, eu não sonego. É para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para que esse fogo realmente queime, modifique a nossa forma de pensar. Agora, o interessante é que esse fogo, como vimos, é um fogo que nunca se apaga, é um fogo espiritual. Então não fique achando que essa mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de pensar, vai ser conquistada ou adquirida apenas por nossa força, porque eu quero, vou lutar para conseguir mudar. É claro que temos um papel a desempenhar nessa mudança, de nos esforçar, de nos aprender, de buscar em Deus. Agora, nós precisamos da ajuda dele. Nós precisamos da ajuda dele, por exemplo, a largar um vício. Tem gente que às vezes consegue com uma agilidade maior, tem gente que às vezes Deus, na hora da conversão, na hora da oração, larga, mas tem gente que às vezes tem um processo, mas é um processo que nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, queima, temos que fazer isso. Senhor, queima esse cigarro, Pai, essa nicotina. Senhor, queima esse álcool. Senhor, queima essa pornografia. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Não é sozinho que você vai conseguir, não é com suas forças. O próprio Zacarias ele profetiza dizendo: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito do Senhor intervindo na minha e na sua vida. Senhor, me ajuda para que eu seja um melhor marido, uma melhor esposa, para que a minha casa possa andar em paz. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu tento, mas eu não consigo. Peça ajuda, Senhor, que o teu fogo venha sobre mim para modificar a situação. Então esse deve ser o nosso pedido. Nós devemos nos apresentar, nós devemos nos mergulhar nesse fogo. Batismo significa mergulhar. Nós precisamos imergir lá dentro o máximo que nós pudermos. E além disso, eu anotei aqui, que eu acho também muito legal, que esse fogo de Deus, esse batismo com fogo, ele vai além de queimar as impurezas. Ele também é um fogo, por exemplo, deixa eu ver se está aqui o texto. É um fogo que demonstra a presença da glória do próprio Deus. Mostra que nós não estamos sozinhos, mostra que tem um Deus que está ao nosso lado. Precisa abrir esse texto, não, ou se quiser abrir também, é Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, depois já pular para o versículo 13. Olha que legal, a Bíblia fala assim, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. Aí ele fala que agora, o centro do fogo parecia metal reluzente. Aí o versículo 13. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Aquilo ali foi uma visão que Ezequiel teve da presença do Senhor. Ezequiel estava, se a gente continuar vendo as profecias, a gente está vendo que o povo está no meio de um desastre, no meio de uma apostasia total, no meio de tudo ruim, mas quando Ezequiel ele olha, ele vê que a presença do Senhor estava ali representada por fogo. Então, ele não se sentiu sozinho.
Ezequiel sabia que ele tinha que profetizar, ele tinha que ser uma voz de Deus para aquela geração, mas ele sabia que ele não ia fazer aquilo sozinho. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter uma convicção no nosso coração da presença do Senhor, que nós não estamos sozinhos. Eu tenho refletido sobre um texto bíblico muito comum, já estão alguns meses refletindo, meditando sobre ele. Texto curtinho, um dos menores versículos da Bíblia. Não é o menor é Jesus chorou, mas é um dos menores, que está em Tessalonicenses, que fala, orai sem cessar. Isso tem martelado muito no meu coração, esse orai sem cessar, porque se Paulo deu essa ordem para os Tessalonicenses, orem sem cessar, essa ordem é para mim e para você. Douglas, ore sem cessar, ou seja, não pare de orar a momento nenhum. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer tantas coisas, como é que eu não vou parar? Vou fazer isso orando? Na verdade, o que eu tenho, que é uma coisa bem óbvia, o que eu tenho estado no meu coração é essa presença, é essa certeza da companhia de Deus o tempo inteiro. Deus está ao nosso lado o tempo inteiro. Por isso que eu oro sem cessar, porque o tempo inteiro eu tenho como conversar com Ele, dialogar, falar, perguntar. Quando eu vou falar com Deus, conversar com Deus, eu penso muito assim, Deus não é o meu Pai? Quando eu vou falar com Deus, quando eu vou falar com meu pai, já que o próprio Deus usou essa comparação, nem sempre, eu fico sentado do lado dele na mesa, passando horas falando com ele, nem sempre. Ele faz algumas coisas, eu faço outras coisas, nem sempre isso é possível, mas eu preciso estar o tempo inteiro me comunicando com ele. Às vezes é perguntando, pai, estou fazendo isso aqui, o que você acha? Recebe uma notícia boa na escola, para quem estuda, quem é mais novo, poxa, tirei essa nota, fui aprovado, tal. Ou tirou uma nota ruim, pai, fica de recuperação, vou ter que estudar de novo. Enfim, uma comunicação constante e permanente, porque aquele filho sabe que em todas as situações de sua vida, ele pode contar com a presença do Pai. Assim tem que ser eu e você. Essa presença do Espírito Santo, esse fogo, esse relâmpago, essa faísca, ela deve estar na nossa mente, também na mente, e no coração, constantemente, irmãos. É papum. Não é quando tu está na rua, às vezes tu olha uma coisa, poxa, quando eu chegar em casa eu vou orar por aquilo. Não chega em casa e ora por aquilo, não. Ora naquela hora. Você pode falar com teu pai naquela hora. Você não precisa chegar em casa, no teu quarto, para ajoelhar, para falar com teu pai. Tu pode falar com ele no ônibus, tu pode falar com ele aonde você estiver. Eu gosto muito de falar com ele na moto. Não aconselho vocês fazerem isso, mas eu faço. Aonde eu mais tenho inspiração para mensagem é quando eu estou pilotando. Porque eu acho que é porque na moto você não tem o que fazer. No carro você ainda ouve um rádio, no carro você bota uma mensagem, você ouve uma música, você tem coisas para fazer no carro. Na moto não tem o que fazer, irmão. Na moto é só ali, aí eu vou só na minha mente, poxa, eu falar sobre isso, o fogo nunca apaga, vou pedir para o grafite cantar essa música, tá legal, tem esse momento. Aí eu vou pensar, aí os versículos vão vindo, aí quando eu chego ou no trabalho ou em casa, a primeira coisa que eu faço é pegar um papel e anotar lá os tópicos todos, falar isso. A inspiração, normalmente, eu estou ali. Então, Deus, o nosso Pai, o seu Pai, está contigo constantemente. Um outro que nós, na quinta-feira, o Glaucio até leu aqui esse texto muito legal, que o fogo de Deus também é uma proteção. Eu cheguei a citar também. O fogo de Deus é uma proteção. Não precisa abrir não, mas lá em 2 Reis 6, Eliseu fala assim, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então esse fogo de Deus também é uma proteção. É a presença do Senhor? É uma presença que pode ser sentida. É impossível, estarmos ao lado do fogo e não sentirmos algo. O fogo ele faz com que você sinta. Uma fogueira, aquele calor. Então essa presença, esse calor, esse fogo de Deus do nosso lado tem que ser marcante. Mas ela também é uma proteção. Não sei se vocês aí já foram para a selva, já acamparam, se tem algum militar aqui, mas uma das coisas que deve ser feita na selva, quando você vai ficar lá, irmão, quando a lua vai embora, quando o sol vai embora, tal, que é um breu danado. A primeira coisa que se faz é acender uma fogueira. Não, mas eu nunca fui não, mas eu vejo lá o Discovery lá, é mais ou menos aquilo. Ali não é muito real, mas é mais ou menos aquilo. Então, no meio da selva, naquela escuridão, tu acende uma fogueira. Ela é uma luz, ótimo,
a distâncias muito longas, aquela luz te orienta, mas mais do que isso, com uma fogueira acesa, tu pode dormir ali deitadinho, tranquilo, que você sabe que nenhum bicho peçonhento, nenhuma cobra, aranha, nenhum animal vai até você. Por quê? Por causa do fogo. Elas sabem que ali perto, ali aquele calor, elas se afastam, eles fogem, eles não ficam perto. Então aquele fogo é uma proteção para o militar, embora o militar nem precise, né, irmão? Militar, mas, né, pelo menos não o militar da aeronáutica, os outros eu já não posso garantir. O da aeronáutica, irmão, não precisa nem de fogo, mas o fogo é uma proteção. Aqui nós estamos vendo que Eliseu está sendo acometido, lá o Israel está sendo lá atacado, eles não conseguiam enxergar, mas Eliseu espiritualmente estava ligado. Essa é a grande diferença. Nós, muitas das vezes, não somos Eliseu, nós somos Geazi, porque a gente fica desesperados. Geazi estava desesperado, irmão, quando ele olha lá aquele povo gigantesco para vir atacar, ele falou, ferrou, agora a gente morre. Eles estavam desesperados, só que Eliseu estava muito tranquilo, porque Eliseu estava enxergando além daquela situação. Eliseu conseguiu enxergar com os olhos espirituais. Eliseu sabia que a presença do Senhor não tinha abandonado ele, e que não ia abandonar. Ele sabia que ele está comigo. Mesmo se Eliseu não estivesse enxergando, ele saberia lá dentro, Deus está comigo. Só que ele foi além, porque ele enxergou. Ele falou, Senhor, deixa que esse menino veja o que eu estou vendo. Quando Geazi olha aqueles carro de fogo, cavalo de fogo, ele fala, meu irmão, maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Da mesma forma, esse fogo mostra a santidade de Deus. Ele fala em Deuteronômio e Hebreus repete a mesma coisa. Deuteronômio 4, 24, ele fala que, pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus zeloso e é um fogo consumidor. Hebreus repete isso, dizendo que Deus é um fogo consumidor. Esse fogo consumidor, muitas das vezes a gente leva para o lado negativo. Cuidado, Deus é um fogo consumidor. Cuidado, querendo ameaçar, para que a gente diante de Deus tenhamos medo. Mas não é isso que Hebreus falou ou que Moisés falou em Deuteronômio. Não é isso. Não é tenha medo de Deus que Ele vai te consumir, não é nesse contexto. É que Ele é um Deus zeloso, é um Deus que tem cuidado, Ele é um fogo consumidor porque Ele é um Deus que é santo, Ele é um Deus que é diferente, Ele é um Deus que você não pode lidar com Ele de qualquer forma, seja santo também, mas ao mesmo tempo que Ele é esse fogo consumidor, ao mesmo tempo que Ele é isso, Ele não é consumidor para me te consumir, entende isso? A intenção dele não é te consumir, não é te destruir, pelo contrário, a intenção dele é que você seja uma pessoa santa, separada, é destruir o pecado, é destruir o que está de errado, é destruir o que está ruim, e não destruir a mim e a você. E o texto clássico de Atos 2, esse eu não preciso nem ler, o fogo como sendo o Espírito Santo, estavam todos reunidos naquele cenáculo, de repente vem do céu um vento impetuoso, um som de vento veemente, e de repente eles começam a ver, eles enxergam línguas, eu fico tentando imaginar, não sei se você fica, irmão, eles começaram a enxergar línguas repartidas como que de fogo. O que será que esses caras viram? Imagina, porque deles ali parece que não foi visão, né? Parece que não foi, porque Ezequiel teve uma visão, então ele viu lá relâmpagos, fogo, faísca, ele viu a presença de Deus de forma poderosa, vendo que Deus era um Deus poderoso, Shaddá, Deus poderoso. Só que aqui não, aqui eles parece que não teve visão, parece que eles viram realmente, fisicamente ali, o negócio ali, um vento, um barulho e línguas como repartida de fogo, e aquele fogo era a presença do Espírito Santo, que estava vindo ali queimar todo mundo que estava dentro e batizar eles com o Espírito Santo e com o fogo. Então é isso que eles estavam esperando, é isso que nós temos que esperar, essa presença do Espírito Santo vindo. Fora que esse fogo também é uma direção, ele nos guia. Se a gente pensar lá no deserto, a gente via que durante a noite, que estava uma escuridão danado, que uma coluna de fogo vinha na frente do povo de Israel, guiando para onde eles tinham que andar, para onde eles tinham que ir, eles só iam seguindo aquela coluna de fogo lá. Enfim, o que eu quero falar para vocês nessa noite em cima dessas coisas? É que Deus traz um juízo, sim,
Só que Ele não quer que a gente permaneça nesse juízo. Ele não quer que a gente fique sendo a vida inteira julgados. Pelo contrário, Ele quer nos tirar desse juízo. Ele quer, ainda que esse fogo que tenha vindo seja um fogo de Satanás, ainda que seja um fogo do diabo, ainda que sejam homens maus como Nabucodonosor, para queimar, para destruir, para matar. A ideia e a intenção de Deus é nos poupar, é nos livrar disso. Mas também tem um outro lado que nós precisamos desejar. Esse fogo ruim, esse fogo de juízo, eu não quero. Eu fujo dele, eu procuro não errar para que esse fogo não me atinja. Mas, por outro lado, eu preciso de um outro fogo. O fogo do Espírito, a presença do Senhor. Me colocar diante dos olhos de Deus, dos olhos de Jesus, que são como chamas de fogo. Mergulhar nesse fogo, desejar essa proteção, desejar essa presença. Isso deve ser algo que tem que estar ardendo aqui dentro. Tem que arder aqui dentro. Assim como aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, vou falar de novo, eles não conseguiram enxergar, mas eles sentiam que ao Jesus falar com eles, queimava o seu coração. A gente tem que sentir o nosso coração queimar pela presença do Senhor, por um desejo de estar buscando a face dEle, um desejo de estar orando, um desejo de estar na casa dEle, um desejo de estar servindo, estar trabalhando, um desejo de estar pregando. Nós temos que ter esse desejo, esse fogo precisa queimar aqui dentro, esse fogo precisa arder. Eu queria terminar, eu digo que eu nunca termino com essas prosas, né, ou poesia, mas hoje eu vou terminar com uma prosa escrita por um homem chamado Max Lucado. Você deve conhecer porque ele é um escritor cristão muito famoso. E ele, falando a respeito do fogo, ele fez um texto muito bonito. Ele fala assim, ó, queria até já chamando os músicos para virem aqui, enquanto eu vou lendo. Max Lucado fala assim, ó: eles souberam que havia, falando a respeito, aqui ele começa falando a respeito do texto dos discípulos do caminho de Emaús. Eles souberam que havia estado com Jesus por causa do fogo dentro deles. Deus revela a sua vontade acendendo uma tocha na nossa alma. Ele deu a Jeremias um fogo por corações endurecidos. Ele deu a Neemias um fogo por uma cidade esquecida. Ele colocou um fogo no coração de Abraão por uma cidade que ele nunca vira antes. Ele acendeu fogo em Isaías com uma visão a qual ele não podia resistir. 40 anos de pregações sem produzir frutos não extinguiram o fogo em Noé. 40 anos vagando num deserto não foram suficientes para apagar a paixão de Moisés. Jericó não reduziu a velocidade de Josué, e Golias não deteu Davi. Havia um fogo dentro deles. E não tem um dentro de você? Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Preste atenção no fogo dentro de você. Você tem paixão por cantar? Então cante. Você tem vontade de administrar? Então administre. Você sente amor pelos doentes? Cuide deles. Você se compadece pelos perdidos? Ensine-os. Grave isso. Jesus vem para colocar um fogo em você. Ele anda como uma tocha, de coração em coração, aquecendo o frio, derretendo o gelo e avivando as cinzas. Ele é ao mesmo tempo uma chama da Galileia e uma vela bem-vinda. Ele vem para purgar a infecção e iluminar seu caminho. O fogo do seu coração é a luz do seu caminho. Se você desprezá-lo, o prejuízo será seu. Atice-o para o seu próprio deleite, sopre-o, abane-o, nutre-o. Desconfiados duvidarão. Aqueles que não possuem esse coração obterão, mas aqueles que conhecem o fogo, os que conhecem compreenderão. Conhecer o Salvador é ser incendiado. Descobrir a chama é descobrir a vontade dEle. É descobrir a vontade dEle e acessar um mundo como você nunca antes conhecera. Esse desejo, você percebe que o autor ali, esse autor é muito famoso, escreveu vários livros, Max Lucado. Você percebe o desejo que ele tem por essa chama queimar? Irmãos, toda a diferença na vida cristã vem desse desejo.
essa vontade, essa sede, Senhor, me queima, Senhor, não está bom, eu quero mais, essa inconformação com a porção que nós temos de Deus. Deus é infinito, irmão, Deus tem muito mais, o Espírito Santo tem muito mais a acrescentar na nossa vida, a presença dele precisa ser muito mais intensa em nós, a nossa vida de oração tem que ser mais intensa, a nossa vida de adoração precisa ser mais intensa, o nosso calor, o nosso fogo, a nossa sede por trabalho, por servir, tem que ser mais intenso, temos que amar mais, amém? Vou parar de falar, né? Eu quero que você tenha esse desejo, eu quero que você saia nessa noite com esse desejo, eu não quero que você saia nessa noite, não adianta eu querer te enganar. Vamos nos colocar de pé para eu fazer uma oração? Tenho ainda 3 minutos, a gente consegue cantar uma música, né? Eu quero que você saia nessa noite, e eu não quero te enganar, você pensar que é porque eu vou fazer uma oração agora e de forma milagrosa esse fogo vai queimar, vai te aquecer, vai te avivar. Avivamento não acontece da noite para o dia. É mentira quem acha, quem fala isso. Venha para esse culto que você vai ser... Não vai. O avivamento ele pode começar naquele culto. O avivamento, a minha intenção é que ele comece na sua vida hoje. Que esse fogo seja acendido. Se o fogo estava morrendo, que ele comece a ganhar força dentro de você agora. Mas ele precisa continuar amanhã e depois. E a maneira que temos de manter esse fogo é desejando, é querendo, é buscando. Quando Jeremias fala, buscar-me-eis e me acharei, quando? Isso só vai acontecer se nós buscarmos de qualquer maneira, irmãos. Buscar com fogo queimando aqui, ó, de todo o nosso coração. Tenha essa sede, tenha esse desejo. Vamos cantar uma canção, onde temos ainda tempo, depois eu oro. Queremos ver tua presença, queremos ter tua face, queremos ver tua presença, queremos ter, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, e então vem, amado, vem, e então vem, amado.
beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio, deixa o teu vento soprar, até me consumir. Deixa o teu rio, deixa o teu vento soprar, queima até me consumir. Vem queimar em mim de dentro, até me consumir de dentro. Vem queimar em mim de dentro. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio, deixa o teu fogo até me consumir. Até me consumir. Diga de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Diga de dentro. Aumente o volume da sua voz e diga isso a Ele, para que venha queimar todo o pecado, toda a impureza. Isso, de dentro, de dentro. E vem queimar em mim, até chegar de dentro. Vem queimar em mim de dentro. Deseje por isso, irmãos, não só por ser a letra da canção, mas deseje isso. Deseje que o Espírito Santo nos queime de dentro para fora mesmo. Tire toda a impureza, tire toda a frieza, tire todo o desânimo, tire toda a dúvida, todo o medo, toda a incerteza. É por isso que Jesus tem olhos como chama de fogo. É para isso, é para queimar isso, essas impurezas mesmo. É por isso que Ele tem uma pá em suas mãos. É para separar mesmo a palha do trigo. Ele quer queimar o que não presta. Eu queria orar por você aí mesmo no seu lugar. Aí onde você está, só coloca a mão no coração se porventura você tem alguma coisa que precisa ser queimada. Às vezes o fogo que está vindo, às vezes não é também um fogo de Deus. Às vezes é o diabo que está tentando também te destruir, como foi feito com Jó, como foi a tentativa com Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes também é isso. Às vezes você está precisando de uma proteção de Deus, ou então você precisa que algo precisa ser queimado mesmo. Às vezes está com algum vício que você tenta e não consegue. É a hora que o Espírito Santo te fala: ó, estou contigo, vou te ajudar. Você precisa de um fogo que não se apaga, algo sobrenatural. Eu estarei contigo. Então coloca a mão no seu coração, que eu queria estar orando daqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
o meu irmão que nessa hora colocou a mão no coração como um ato de fé, Deus, como se apresentando ao Senhor, dizendo: Deus, me ajuda, me ajuda. Satanás está aqui, Deus, acusando, assim como ele foi diante de Zacarias, assim como ele foi diante lá do rei Ezequias, assim como ele vai lá para tentar acusar, porque o diabo, ele é o acusador. Que a palavra para o meu irmão nessa noite seja a mesma palavra, Deus, que o Senhor deu para o sacerdote Josué. Olha para ele, olha para ela, ele está sendo como um tição tirado do fogo. Deus está te tirando do fogo nessa noite, meu irmão. Nessa noite o Espírito Santo, ele está vindo e te tirando. Ele está falando: ó, eu estou te protegendo, eu estou te guardando. Deus, se meu irmão estiver precisando, oh Jesus, ser liberto de algo em sua vida, sabemos que a libertação só vem mediante o Senhor, Jesus. Que se o Senhor nos libertar, aí sim seremos livres. Liberte o meu irmão nessa hora, se ele estiver preso a qualquer vício, Pai, qualquer dificuldade que ele não está conseguindo por suas próprias forças, esteja com ele. Deus, que o meu irmão venha sentir a sua companhia ao lado dele o tempo inteiro, Pai. Assim como o profeta Ezequiel viu aqueles relâmpagos, viu aquelas faíscas, viu aquele fogo e sabia que a presença do Senhor estava com ele. Que o meu irmão venha ter essa certeza, a certeza da tua presença, Pai, ao lado dele. Em nome de Jesus, proteja ele se preciso for. Se preciso enviar cavalos com carros de fogo, Deus amado, para rodear, faça, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Antes de estar dando os avisos, eu queria saber se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Eu queria saber se tem alguém que fala: ó, eu preciso desse fogo queimando aqui. Saiba que você não precisa estar pronto para ser salvo. Saiba que você precisa da ajuda de Deus para isso. O que você precisa fazer é dar um passo de fé, é confiar, é falar: Senhor, eis-me aqui. Tem alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Dá um sinal assim com as mãos para eu saber se tem alguém. Tem alguém que fala: ó, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Senhor na minha vida, eu preciso de uma transformação na minha vida, eu preciso ser liberto. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Dá um sinal assim com as mãos para eu ver. Essa é a tua oportunidade. Essa é a tua oportunidade. Essa é a hora, é agora que Deus te chama. Ele fala: ó, se você ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Tem uma jovem, você pode vir aqui à frente para eu estar orando por você? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, saiba que Jesus está te olhando. Aquela visão que João teve de que ele tinha os olhos como chama de fogo, significava que ele estava olhando muito além do físico. Tudo bem? Ele estava olhando muito além do natural. Ele estava olhando o teu coração, como ele está fazendo isso nessa hora, nessa noite. Ele está olhando o teu coração. Ele não está preocupado com o que você fez. Ele não está preocupado se você tem forças. Ele não está preocupado com o problema que você tem. Ele não está preocupado com as coisas que você precisa resolver. Ele está te chamando para que você o convide para resolver contigo, para que o teu problema possa ser resolvido junto a Ele. Esse é o convite nessa noite. É o convite de: cara, eu estou contigo, conte com a minha ajuda. Mais alguém? Mais alguém quer entregar a vida a Jesus? Dá um sinal assim com a mão. Não? Amém. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua paz se estabeleça sobre a vida da tua filha. Que a partir de agora ela possa saber que o nome dela está sendo escrito no livro da vida. E que a partir de agora, Senhor, o vínculo que ela tem é com o Senhor Jesus. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque pela fé, espiritualmente, você recebe a marca de Cristo sobre a tua vida. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Senhor, tira toda angústia, tira todo medo, todo peso do pecado.
todo o peso que ela vem carregando até agora, Pai. Que a partir de agora ela tome o fardo leve de Jesus. Que sobre ela seja a paz de Cristo. Que a nova criatura possa a partir de agora ressurgir em Cristo. E que ela ande em novidade de vida, ó Pai, sustenta ela. E que a Tua palavra, que a Tua verdade venha libertar ela a cada dia, transformando a mente. Em nome de Jesus. Amém, gente. Tu já deu um abraço nessa pessoa aí? Rapidinho, dá um abraço nela, senta aí. Eu quero agora, nesse momento, te agradecer, você, a sua companhia aí pela internet. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, né? E que na próxima transmissão você esteja junto conosco. Amém. Estou vendo já o Sandro aqui. Cadê a Helena? Tá lá?